Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com a professora Daniela Fidelis. Nós vamos falar sobre o ensino remoto e essa situação toda que as famílias estão vivendo nesse período de pandemia, um período desafiante, um período que coloca a escola, as famílias para pensar. Ela já está entrando e eu já estou convidando. Interessante nessa noite fria, né? Noite de inverno. Nós vamos aquecer o nosso coração falando de família. Eita, Eita, bom. Conseguiu? Olá. Isso, vamos lá, vamos começar essa live bem legal aqui nessa noite boa. Ei, boa Daniela, noite, bem? Paulo. Boa Tudo noite, tudo bem? legal aí contigo? Pois é, Paulo. Um prazer estar falando com você. Que bom, noite fria, né? Noite de inverno, né, Sim, menina? muita. Mas vamos tentar aquecer o coração das pessoas falando de família, falando de educação, falando de coisa boa, né? Muito importante nesse momento, né, Paulo? O desafio é grande, que é animar e refletir sobre esse desafio que as famílias estão enfrentando, né, Daniela? Sim. Daniela, quero E começar. principalmente para os menorzinhos, né, Paulo? Educação infantil, ensino fundamental 1. Tá mais E difícil de enfrentar isso. essas infâncias novas também, elas não têm muita paciência, né? De ficar Não. quietinha, e aí a família fica achando que é É, bicho de sete cabeças até falar um pouquinho sobre isso também, porque eles acabam gerando um pouquinho mais de ansiedade, né, Paulo? e já tem mais de 90 dias, o que não é fácil nem para adulto. Imagina criança viver nesse panorama, viver dessa forma. Estão entrando as pessoas aí. Daniela, deixa eu te explicar. Depois que a gente Hum, conversa com essa live vai para o canal do YouTube que chama O que as escolas podem aprender, tá bom? tá bom. Por que que esse canal nasceu? Por causa desse livro, né? É um livro que está me dando muita alegria, as pessoas estão gostando de ver. Nós estamos lançando três, né? Eu estou lançando três, que é este de metodologia ativa, e esse que é o BNCC no chão da sala. Por quê? Porque é muito importante, depois desse momento, esse era um ano da gente começar a BNCC nas escolas. Um ano parou, né? E agora não sabemos quando voltará, mas temos fé de que a coisa vai passar e a gente tem que ficar quietinho, obedecer os organismos aí que cuidam disso, que A gente entendem, estava com né? muita esperança de um retorno próximo, né? Mas Minas Tomara. deu um pico grande agora, né, Paulo? Isso, Então, nós temos que esperar para ver como que vai ficar esse pico em Minas. Porque isso, São Paulo já deu uma diminuída nesse pico e eles estão com essa previsão de voltar o retorno às aulas, se organizando. Agosto ali, meados de agosto, início de setembro, que é o que o jornal já está comunicando, né? Então, sim. nós temos que esperar para ver como é que fica esse pico, Minas, porque no início dessa pandemia, Minas se cuidou muito bem, né, Paulo? Nós estamos com esse pico grande agora, mas Minas teve um cuidado muito grande com isso, né? Então, agora a gente O vai esperar posicionamento para aqui ver. foi Eu vou mais. falar a verdade. As pessoas falam assim: ah, nós não vamos voltar. Ô, Paulo, meu coração enche de esperança, porque eu acho que a gente ainda volta. Nossa, tomara. Porque, na verdade, dá saudade de ir para a escola, de encontrar os meninos, de ver os colegas, né? E também para as famílias, né? Que é que a gente vai falar, né, Dani? Eu queria começar Sim. fazendo uma pergunta para você aqui. Aqui tem gente falando que você é a mulher que entende. Você viu aqui? Esse povo é bacana demais. Não acredite em tudo que você está lendo aí, não, Paulo. Não. E como é que é o trabalho da Elo Consultoria? Antes da gente começar tudo, fala para nós.
Bom, a Elo Consultoria, ela é um sonho que eu tinha vontade de realizar há muito tempo. Só que, como eu trabalho em uma escola maior, eu já tenho 23, 20, quase 24 anos de profissão, vou pegar um pedaço pequeno aí da aposentadoria, trabalhei muito tempo com a educação infantil e já tem bastante tempo, mais de 10 anos que eu trabalho com o fundamental. Eu e mais 3 amigas, a gente resolveu montar a Elo. Surgiu de repente numa conversa de corredor de escola e eu falei, olha, eu acho que eu vou enfrentar isso, porque é um sonho, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso e estudei muito para isso também. E aí ela começou assim, bem pequenininha, sabe? Igual o bebezinho no colo no ventre da mãe. Aí foi indo, ela foi crescendo, de repente ela nasceu. Ela nasceu e ela cresceu, Que sabe? E bom. a nossa intenção aqui em BH é trabalhar com as escolas menores, ajudando os gestores a capacitar os professores que têm buscado ajuda aí, sabe? Essa é a maior intenção da Elo. Siga em frente. Esse também é o nosso sonho. Eu ia falar isso, Paulo. Sigamos em frente. Sigamos em frente, avante. Esse também é o sonho do movimento Educação Alvo. A gente realiza eventos. Alguns eventos enchem, outros não. Para mim, a quantidade é bem irrisória nisso. Para mim, é qualidade. Falando de qualidade, vamos para a nossa primeira pergunta aqui, mais direto no tema de hoje. Olha, nós estamos numa conjuntura que a gente está enfrentando muitas dificuldades. Na sua opinião, qual é o principal ou quais são os principais desafios que as famílias têm enfrentado na educação remota? Olha, Paulo, como diz Karnal dessa pandemia, nós temos que aprender e entender que fazemos parte de uma coletividade. E que o nosso maior desafio agora é a preservação da vida. Tirando proveito dessa situação, porque agora a gente está tendo que viver muito junto em família, a gente está tendo que reaprender a ter paciência, empatia, solidariedade, compreensão, né? A gente está tendo que reaprender. Porque, na verdade, a gente estava vivendo num processo tão longo, né? Assim, tão corrido no dia a dia, a gente não estava parando muito para entender o que estava acontecendo à nossa volta. Então, nós tivemos que reaprender um monte de coisa. Isso a princípio, né? Depois veio o nosso outro grande desafio, que é a tecnologia, né, Paulo? Veio a tecnologia porque ela ela é fundamental e ela passou a ser o nosso suporte de trabalho, não só quanto educador, porque todo mundo passou a usar essa ferramenta de trabalho. E ela, diante de outras situações, ela passou a ter um grau muito elevado, porque ela passou a ser importante. E o nosso desafio é aprender a lidar com ela. E isso é enorme, né? O desafio é enorme, porque você teve que manusear o tempo inteiro. Então, eu acredito que é isso. Nosso desafio é reaprender algumas coisas, que eu acho que a gente está até tendo sucesso com isso, né? E mexer com a tecnologia. Dani, e me fala, eu estou chamando de Daniela Fidelis, mas não vou falar o nome todo não, tá? Ô, Paulo, pode me chamar de Dani, porque todo mundo me chama de Dani. Aqui está um tanto de Dani aqui, ó, por isso até eu falei assim por isso, ó. Tá aqui, Dani, vocês estão arrasando. A Marilda está falando, ok, Dani, beleza. O público é grande, Paulo. Oi? A torcida é grande. Que coisa boa, a vida é boa sim. Me fala, olha, família está de um lado, escola está do outro, né? Nós estamos aprendendo tudo. Só que para a família tem um detalhe. Os filhos estão ali do lado e o pai está no home office, a mãe está no home office, né? Diz que tem, é brincadeira, tá? Diz que tem home office e mulher office, né? Assim, os pais estão trabalhando. Todo mundo. Às vezes todo mundo na sala. E os filhos também, né? Para a classe média tem computador, tem celular, né? Assim, apertado, mas tem. Mas para a população mais simples, mais pobre, né? Nem sempre dá para isso acontecer.
Quais são os desafios que uma família enfrenta trabalhando e tentando organizar o pensamento do filho na aula remota? Porque alguns desligam lá a tela, tiram o microfone, vai jogar bola, e se a mãe estiver trabalhando, ela nem vê. Como é que a gente faz isso? Ô, Paulo, eu tenho pensado muito sobre essa situação toda, assistindo algumas lives suas, algumas que eu fiz também. Eu acho que o nosso maior suporte para essa pandemia e para isso que a gente está enfrentando, o trabalho em home office, essas coisas todas, é a rotina e a disciplina. Porque se não tiver rotina e disciplina, não tem organização. Eu não Sim, sei porque, né, enquanto pedagoga, pensando enquanto pedagoga, enquanto professora, enquanto educadora, a gente leva muito para o lado da disciplina, né, Paulo? sim. Então, eu acho que isso é fundamental. Você tem que ter a rotina, a disciplina, você ter uma organização. E o que tem acontecido? O que tem acontecido é que as famílias estão, por causa desse processo todo, delegando maiores funções, né? Se ele está delegando maiores funções, eu estou tendo maior função, tanto como dona de casa, como professora. Os meus filhos também estão tendo maiores funções. Eu acho que com isso a gente está delegando a eles uma maturidade, às vezes para as crianças menores, vamos falar das crianças menores, porque eu já tenho filho adolescente, que às vezes acarreta uma maturidade que eles não estão assim muito prontos para encarar, né? E aí o que acontece? Aí vai gerar ansiedade, vai gerar o cansaço, vai gerar o desânimo. A gente está lutando muito com esse negócio da ansiedade infantil, né? Que É, tá, hoje eu acho que é um dos maiores problemas da pandemia, é a ansiedade infantil. E aí, como é que a gente pode estar driblando isso, Paulo? Eu acho que é estimulando a leitura dos filhos, e nossa também, né? Eu acho que a gente pode assistir filmes em família, né? Teve aí o Diário de Anne Frank, que ela também passa por um confinamento e isso. tem que ela passa por um confinamento e ela tem que lidar com problemas internos e externos, porque os conflitos eles acontecem na casa dela e fora deles, né? É, Esses debates, eu acho que te dá oportunidade, Paulo, para você poder abrir caminhos até o seu filho, sabe? Então, eu acho que a gente tem que gerar mais isso dentro da casa da gente, o diálogo, para evitar, criar situações que evite esse tipo de situação. Uma outra opção que a gente tem feito muito aqui em casa, sabe qual que é, Paulo? É cozinhar. A sim, cozinha a cozinha é um ótimo ambiente onde você troca experiência, né? Troca informação e ali você tira experiências dos seus filhos que você não tirava antes, né? E ao é, mesmo tempo, nas aulas online, você tem momentos ali. Hoje, por exemplo, eu dei uma aula online onde eu estava tendo que corrigir um trabalho, uma atividade, onde os meus alunos eles estavam mais querendo mostrar e expor o que eles estavam pensando com um trabalho reciclado que eles tinham feito e trocar informação e como tinha sido feito, do que ter a aula propriamente dita. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria, tanto com as nossas aulas online, quanto dentro da nossa casa. Mas não tem uma receita de bolo, né, Paulo? Não tem, a não gente tem que tem. ver o que vai. Daniela, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz um mini curso agora sobre BNCC, né? E tinha Sim, lá umas 60 pessoas, mais ou menos. E eu pedi para todo mundo levar o celular para a cozinha, porque a gente ia fazer uma pizza com 10 pedaços para trabalhar as 10 competências da BNCC. Ou foi uma festa, foi muito legal, assim, e tudo online, né? E o pessoal gostou muito, porque a cozinha é aquele lugar do saber e do sabor. O filho que é com esse negócio de Masterchef, é, Masterchef criança, não sei, kids, né, não sei como é que chama, as crianças estão querendo aprender isso. E querendo ou não, ali tem aula de química, ali tem aula de história, tem aula de geografia. Quando o repertório cultural da família é bom, dá para fazer isso, né? sim. E crianças Uhum. ansiosas, elas querem jogo, né? No celular ou no computador. Não pode descer para o play se é apartamento. E no terreiro de casa, quem tem casa, né?
Nem todos os terreiros são como eram antigamente, né? São menores. Como, então, a família, ela fala, ela cuida desse momento, né? Porque está sendo um momento de aprendizado, é o principal aprendizado que você percebe na família. Se você pudesse dizer, olha, eu acho que isso aqui as famílias estão aprendendo com com a sua experiência de professora, mas também de mãe, né? Para a gente chegar nesse saber, sabor que o Rubem Alves falava, que é a vida, né? Ô, Paulo, eu não posso. É outra coisa que também a gente tem refletido, né? A gente não pode afirmar que todas as famílias estão aprendendo com essa pandemia, né? Nós não podemos fazer Não. isso. Porque está cada um dentro da sua casa, vivendo a sua experiência, pegando as aulas online, a gente percebe o diferencial em cada um do emocional daquelas crianças. Então, a gente não pode falar assim, olha, todas as famílias estão aprendendo. Sabe por quê? Pela minha observação e pela minha experiência, o crescimento, ele é individual, ele é imenso, ele é contínuo. E o ser humano, Paulo, ele é muito complexo, né? Eu penso de uma forma hoje, amanhã e depois eu estou pensando de outro jeito. E essa transformação, ela é íntima, ela é nossa. Eu não posso fazer a mesma transformação que eu estou passando, apesar de ter o diálogo dentro da minha casa, eu não posso ter a mesma transformação no meu filho, enquanto mãe. Enquanto educadora, menos ainda. O que eu posso é trabalhar o emocional, tentar trabalhar o emocional do meu aluno ali na aula online, né? Mas esse crescimento, ele vai acontecendo, ele vai surgindo. Então, cada família tem seus princípios. Cada família tem seus valores. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ressignificar valor, quebrar paradigmas, para a gente conseguir chegar num denominador comum, né? Que não vai ser igual para todo mundo. Até porque cada família tem um valor diferente e a situação socioeconômica também de cada um. Então, a gente tem que olhar, tudo, é um todo, né? Então, vai complicando porque é o que eu falei, a gente é muito complexo. Hoje eu estou pensando com você aqui de uma forma, eu tenho acompanhado suas lives e tudo. Hoje eu estou pensando aqui de uma forma. Daqui uma semana, na hora que acabar tudo, eu posso pensar de outro jeito, né, Paulo? Sim. Aqui tem a Mariana que está falando assim. Bom ponto. Minha filha fica alegre em ver os professores e colegas, mas com o estender da pandemia, vemos que tem dias que ela apresenta cansaço cada dia por vez. Me preocupo com o emocional dela, né? O emocional também acaba sendo espelhado pelo emocional dos pais. Veja bem, nós estamos vivendo Sim, concordo. muitas crises juntas, né? A crise política, que é externa, mas que acaba chegando via TV, via mídia. A crise econômica, que tende a se agravar, mas eu acho que está ajudando as crianças a equilibrarem o consumismo, porque elas estavam muito consumistas, não é? É uma geração C, né, que eu brinco, é a geração do consumo. Ela quer comprar, né? Quer comprar um calçado novo, uma camisa nova, uma calça nova, ela quer brinquedo. E agora, ficando dentro de casa, esse consumismo diminuiu um pouco, né? Diminuiu. Nós Até estamos... porque entra no que a gente já respondeu aqui. Além de ter diminuído, a gente passou a olhar um para o outro, né, Paulo? Coisa que a gente não estava tendo tempo. Estava muito corrido, sabe? É um trabalho aqui, é um adquirir ali, é mais um ter do que um ser, né? Isso. Então, E aí? e estava absurdo, porque estava crescendo isso de uma forma assim, que ninguém estava parando e analisando a situação, sabe? Então, Isso eu acho que é um momento muito de reflexão. fez com que muitos pais entrassem lá no cartão de crédito, no cheque, né, tudo com C, né? E aí, a crise de crédito. A crise de crédito. Aí você volta para casa e passa um mês, né? Hoje eu estava falando com um diretor de escola e estava falando, Paulo, eu achava que a coisa era um mês. Aí depois passou o segundo mês. Aí veio o terceiro mês.
Então, agora eu estou fazendo uma dieta mental. Ele estava me ensinando. Quando vier um pensamento negativo, você fala, não quero você, vem o próximo. Até chegar um pensamento bom, não é? Eu Agora, assisti uma live sua com o professor Daltro, que eu gosto muito quando você faz live com ele. sim, lá do Rio Ele falou Grande. assim, ele disse assim, ô Paulo, é, eu fui com o meu filho até um determinado... Isso ficou muito na minha mente. Eu fui com o meu filho até um determinado ponto. Chegou nesse ponto, eu chamei ele e falei com ele assim, meu filho, agora não dá. Agora você, com esse processo, eu tenho X, você tem 2X. Não, eu tenho 2X, você tem X. Agora você vai ter que lidar com esse X. Isso. É muito difícil para a gente isso. Então, eu acho que o diálogo aberto e franco, onde você chega e fala justamente isso aí, essa geração C, onde você coloca para você, olha, agora não dá. Agora a gente está num processo que não dá, sabe? Essa situação, eu acho que mostra uma estrutura, porque é onde você chega, senta e conversa com seus filhos, mostrando aquilo que é a realidade do que acontece conosco, né? Questão de trabalho, salário, diminuindo salário, trabalhando, tá tudo muito incerto pra gente, né, Paulo? Então a gente não tá podendo assumir nada, sabe? Então eu acho que é aí que mostra pra gente a estrutura, sabe? Esse diálogo aberto e a franqueza. Isso. Aí, como você disse, a gente não pode generalizar que existe esse diálogo assim tão tranquilo em todas as famílias. Então, Não, a gente tem visto que tem crianças que têm sofrido violência. E, ó, não muito. apenas só de... Inclusive o abuso de violência infantil aumentou muito, né? Entre mulheres também, tá absurdo. Isso. E não dá para pensar que é uma coisa só de classe pobre, não. Tá? Não, é geral. Tanto é que nós vamos fazer uma outra live com a pessoa sobre comunicação não violenta, porque às vezes você está preocupado com um problema econômico, isso é legítimo, está preocupado com um problema do trabalho, isso também é legítimo, e tem que acompanhar o seu filho. Aí o seu filho vem e pede um palito de picolé que a professora está pedindo, né? E ainda tem algumas mães é, que elas têm um pouquinho de toque. Todo mundo tem um pouco, né? Elas querem assistir a aula da professora como se ela fosse aluno. E aí o professor está se expondo muito, Dani. Eu queria que você falasse disso. Porque ele está Eu ali tenho, eu tenho um pouquinho de toque, assim, eu gosto das coisas bem, sabe, assim, eu tenho hora que eu não gosto muito de sair daquela organização e daquela. Eu tenho um pouquinho, sabe, Paulo? Eu acho que toda mãe educadora tem um pouquinho. mas o seu toque é como mãe ou como educadora? Como os dois. Quem me conhece sabe. Ô, Dani, sabe por quê? É porque é o seguinte, você está dando sua aula lá, hoje, né? Aí tem o filho assistindo, mas costuma ter uma mãe que está com o tempo mais livre, assim, deu uma pausa no trabalho para acompanhar o filho. Aí ela assiste a sua aula e começa a caracterizar o seu trabalho como se ela fosse uma especialista, né? E na verdade, educação é para quem para quem estudou para isso. Mas todo mundo gosta de dar palpite, né? Tanto é que você encontra com a mãe na Mas farmácia. a gente tá tendo muito esse problema e tá tendo que ter muita paciência. E é necessário fazer isso agora, pelo menos eu estou encarando dessa forma, porque, por exemplo, eu estou dando aula, a maioria, numa sala, vamos por 100%, 50% está do lado dos alunos, Paulo. Então, a gente tem que ter um cuidado para falar, para cuidar. Mas eu acho também que tem famílias bem conscientes, sabe, Paulo? Tem famílias que têm entendido o processo que a gente está passando, sabe? Outros não. É o que eu falei. O ser humano é complexo, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, né? Mas E olha, aí você tem que arcar com aquilo ali que você está falando ali naquele momento, porque é para todo mundo, né? Não é só para o aluno. e para as pessoas que estão nos assistindo agora, que assistirão depois no YouTube, eu queria fazer uma proposta então para você e para eles. Quem sabe digitar um comunicado para dar um apoio para a professora, para a educadora que está lá do outro lado. Porque
ela está tendo também que se desdobrar para aprender novas tecnologias, criar novas dinâmicas, refazer um planejamento para entregar para os nossos filhos. Então, se o pessoal aqui que está na nossa live topar, faz um joinha aí. Você vai mandar só um bilhete. Professora, você está fazendo um trabalho elegante. Gostei muito. Parabéns. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma sociedade de muito só cobra. Eu chamo isso de complexo de Lady Kate. A pessoa acha que está pagando e está, sabe, aquela personagem da Zorra. Estou pagando. Mas não é só isso, né? Assim, tem que cuidar do professor também, porque é ele que cuida quando você não está. E é ruim quando você pega um táxi, quando você vai no lugar, as pessoas perguntam assim, o que você faz? Seu professor, nossa, coitado. Não é ruim? E aí eu queria que você falasse para mim, como é que estão essas aulas remotas, assim, você acredita mesmo que a criança, que o aluno, o filho, o aluno, ele está aprendendo, ele está percebendo a diferença do on e do off, da aula online e da aula lá na escola? Como é que você acha que é a Olha, dinâmica de cada Paulo, um? primeira coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer, é para todo mundo que está assistindo a gente, é que tem uma diferença entre a aula remota e a aula à distância. Muita gente não sabe. Essas aulas remotas é uma aula a curto prazo, que a gente é um momento que a gente está passando e estamos vivendo elas agora. Isso é a aula remota. Eu entro no computador, dou minha aula. A aula à distância é uma aula que eu gravo a minha aula, jogo no YouTube, em algum lugar, e a criança pode assistir. As aulas remotas, elas não faziam parte da nossa vida. As aulas à distância, sim, né? Você poderia gravar e colocar lá, problema nenhum. E um agravante, as crianças que nasceram de 2000 para cá, já é uma geração Z, né? É uma Sim. geração que tem outras características e eles são caracterizados pela inteligência emocional e pelo domínio da tecnologia. Você fez uma live agora há pouco tempo com uma menininha e você até falou que nós já até ultrapassamos a geração Z. Nós estamos em qual geração mesmo que você falou aí outro dia? C. C de coletivo Aí, conectado. Ela já é nativa digital. Na ela é verdade, nativa digital. sabe quem Então, organizou a live aquele dia? Ela. pois é. Aí o que acontece? Eles conseguem lidar muito melhor com isso do que a gente que teve que buscar, é o que você falou. A gente teve que reaprender, a gente teve que buscar. O emocional do professor, com tudo isso, está cansado, está desgastado, né? Porque a gente não está ali só dando aquela aula online. Tem todo um processo por trás da gente, né? Tem prova online para corrigir, uma aula interativa para você criar, uma aula criativa, né? Então tem todo um processo. E agora, sem dúvida, a curiosidade da criança gera uma maior facilidade em aprender, né? E aí, mas aqui, nós não podemos esquecer o seguinte, que o crescimento dessas crianças em aprendizado também está no contato, né? É o contato. Então, eles conseguem diferenciar o online do presencial. Para eles é fácil, porque isso já fazia parte da vida deles. Eles conseguem perceber, Paulo, que essas aulas presenciais você cresce e aprende com socialização e contato. Isso, computador, tecnologia, não vai substituir a gente. Tanto é que eu estou te explicando. A gente estava dando aula hoje. O que os meninos queriam? Hoje eles queriam, gente, a emoção, o carinho, o afeto, o vínculo. Hoje eles queriam que eu desse importância para o trabalho que eles estavam construindo. Que se a gente tivesse, mesmo no fundamental, se a gente tivesse presencial, a gente estaria numa roda de conversa, onde a gente teria a troca, um pegaria, o outro pegaria. Então, eles conseguem lidar muito bem com essa situação, porque eles já nasceram digitalizados, né, Paulo? A tecnologia faz parte da vida deles. Quem teve que reaprender isso, fomos nós. Né? Teve que correr atrás, buscar, lutar. Os professores estão tendo que montar um avião com ele no ar. Sim. Né? O ano já tinha decolado, de repente o ano para e você tem que aprender o que é Google Meet, tem que aprender Instagram, tem que entrar no mundo das lives.
Então, no meu caso, eu tinha 23 palestras agendadas, estão adiadas. E possivelmente algumas podem ser canceladas. 300 livros aqui em casa. Então, assim, mudou toda a rotina, mudou o planejamento. E eu acho isso também desafiante, acho isso bom, não estou reclamando. Eu aprendi a dizer que tudo é bom, né? Está escrito na Bíblia, no primeiro livro, né? Deus viu que tudo era bom. Não vai ser o Paulo que vai reclamar, mas está desafiante, né? Tanto é que tem um pai aqui que está falando aqui, olha o que ele está falando. Vocês, professores, merecem nosso respeito. Ah, não, é a Mariana. Vocês, professores, merecem o nosso respeito e vemos a dedicação e quanto estão se redescobrindo, sendo criativas, sabendo todo o trabalho que realizam para realizar as aulas. Nós, pais, agradecemos o empenho. Olha aí, a corrente do bem já está nascendo, né? Nós temos que criar uma corrente assim, porque o Sim, pessoal da saúde tá ralando muito, mas a nossa sim, saúde, a saúde do professor é que vai formar o pessoal da saúde, não sim. é? E aí eu queria E tá saber. ficando, tá ficando desgastante, né, Paulo? E o pior, sabe o que que é? Que a gente vai vendo o tempo passar e a gente pensa assim, olha, mês que vem a gente volta. Aí vem aquele pico. Aí você fala, a gente não vai voltar. Aí te dá aquele, né? Aqueles, Hum, não, aí de repente vem de novo, começa tudo. Aí anuncia no jornal, gente, São Paulo vai abrir as aulas, né? Então, daqui a pouco chega aqui também. E aí você vai, não, aqui vai abrir também. Você viu o que eu falei no início. Olha, meu coração tá cheio de esperança que a gente vai voltar. Mas assim, é tão complicado você falar isso, né, Paulo? Porque você vai caminhando, aí você tem que trabalhar o seu emocional, você tem que colocar aquela situação por trás daquilo tudo. Eu penso em professoras que estão extremamente desgastadas, outras estão, né, dando um gasto, tá ficando, sabe? Então, assim, é trabalhar os alunos, é trabalhar os pais, mas é trabalhar o cuidado com o professor, você tem razão, né? Não é vai muito cuidar com longe, quem não, Paulo. As cuida. suas palestras, os seus cursos, eu fazia. Então, é muito mais interessante eu estar lá no presencial assistindo as suas palestras, né? É gratificante ver as suas lives. A gente aprende também. Mas eu gostaria de estar no presencial. Eu acho que eu concentraria mais, sabe? Porque professor adulto, né, educador, pai, mãe, tem o mesmo problema que a criança também tem. Às vezes aquele problema de concentrar. Às vezes você não consegue concentrar naquele online, você precisa do presencial. É o Aí que, tá ficando é o que complicado. há a ver, né? Tem que desacomodar, né? Então vou te desacomodar aqui antes de fazer a próxima pergunta. Todas as mulheres que estão participando estão recebendo um reconhecimento, que é esse troféuzinho com o turbante da Malala. Então recebe aí digital, depois a gente Ô, entrega. Paulo, Isso obrigado, chama gratidão. mulher, mulher educadora. Recebo com muito carinho e muito emocionada também. E como eu já expliquei, ele é feito de jornal e revista, ele é simples, mas é porque revista e jornal levam a história das pessoas. E aí você toca a história das pessoas como educador, como mãe e agora como formadora. Então, ó, tá recebendo aí o troféu da Malala, tá? Gratidão, Paulo. Muito Tá bom? obrigada. É com muito carinho que eu recebo. E em março a gente entrega, porque agora a gente não sabe quando vai ser num evento Se Deus presencial, quiser. no Dia Internacional da Mulher, tá? Mulher Se Deus educadora quiser. por isso. Bom, mas vamos lá, vamos para aqui. É, de uma hora para outra, você teve que adquirir habilidades e competências, né? E que você não esperava assim que isso ia acontecer. O que que faltou de suporte assim? E quando eu falo suporte, essa palavra eu aprendi com um amigo que suporte é duas coisas, é você ser chão para a pessoa, mas também suportar, né? Você tem que ser o suporte Sim. para ela e tem que suportar a dor, isso é resiliência. O que que faltou de suporte para a sua rotina ser mais tranquila e prazerosa? E também das famílias. Olha, Paulo, eu não acho que foi só para mim, eu acho que foi geral. Eu acho que o que faltou para nós, enquanto educadores, foi o treinamento para trabalhar online.
Eu acho Sim, que esse foi o maior suporte, a maior dificuldade que a gente encontrou. Sabe por quê? A gente estudou para dar aula. A gente estudou para estar ali. A gente não estudou para ser youtuber, né? A gente perfeito. estudou para poder. Você teve, todo mundo teve que correr atrás para buscar essa ferramenta de trabalho que a gente falou lá no início, né? Para poder conquistar esse espaço e levar um conforto às famílias e às crianças. Então, eu acho que o que mais faltou nessa pandemia para a gente foi um treinamento online, sabe? De um suporte, de você chegar e falar, olha, você vai dar aula. Não, mas simplesmente chegou e falou, olha, você vai dar aula sim. Tal dia você vai entrar e vai dar aula sim. Paulo, é o que você falou. Muita gente nem mexia com o computador. Não, Nem tinha acesso ao computador. por quê? Outra live que eu assisti sua, que falaram justamente isso. E as pessoas, Paulo, que já estavam até aposentando, não sabia nem colocar a folha no Word, né? Para Então, depois ter essas pessoas merecem um prêmio, muito. porque elas correram atrás, elas buscaram. A Elo tem seguido algumas pessoas mais velhas, já quase aposentando, que de repente viraram atrizes. Elas estão indo para gravar, jogam um vídeo lá na página delas, que a Elo segue, e você fica impressionada. Assim, olha, ela se superou, entendeu? Muito. Então, eu acho que faltou isso, porque a tecnologia, ela era para nós aqui um televisor, ele não era uma ferramenta de trabalho. De repente, a gente elaborava um planejamento, né? Fazia um planejamento, ia dar aula e tudo, e aí a gente chegava lá, passava um vídeo no YouTube, né? Ou então isso na condição social mais elevada. E na condição baixa, que nem teve acesso a isso. Não é verdade? Então, Isso é então verdade. é um momento que teve que refletir para todo mundo. Lá na escola que eu trabalho, as pessoas têm falado isso. É uma mão ajudando a outra mão. Sim. Sabe? Porque senão você não consegue. Até os próprios gestores estão sobrecarregados, né? Porque as famílias estão ansiosas. Então, eles estão sobrecarregando os gestores. É ligação. Olha isso, olha, meu filho não deu conta disso, sabe? Outra fala do professor Dalto que eu guardei na minha cabeça foi a seguinte. Olha, os pais estão tendo que aprender a ser pais. Muito. Escola é lugar de escolarização, gente. Escola não é lugar de educar, né? Pois é. E a Ele já gente tem. estava assumindo esse papel, né, Paulo, de educar. O pai estava terceirizando, estava delegando, os pais, né? Também por causa da geração C, geração da correria. O pai está querendo comprar, está querendo consumir, porque o filho está pedindo. E aí, o impacto disso no conviver, no comunicar e no compartilhar, nesse ponto a gente pode dizer que a pandemia vai ensinar muita coisa. Muita coisa. Eu costumo dizer que as pedrinhas do riacho, para elas ficarem lisas, elas têm que bater uma na outra, né? Então, assim, o diálogo às vezes nem sempre é encontro, às vezes é confronto, né? Desencontro, até chegar no momento do encanto, do encantamento, da capacidade de, olha, meu filho está melhorando, nós vamos vencer, a escola está dando o que pode. O que tem acontecido? 50% das escolas no Brasil, Dani, menor, média e menor, elas estão perto de falir. Tanto é Sim. que nós, do Movimento Educação é o Alvo, estamos entrando num movimento maior para tentar salvar as escolas via BNDES. Por quê? Porque alguns pais estão tirando da particular e colocando na pública. Mas vai ter uma superlotação, não vai ter vaga, e aí isso vai impactar. Só que qual que é o grande segredo para passar por isso? Para a gente ter saúde mental? Talvez seja viver um dia de cada vez. Sim. Minuto a minuto. Sim, Celebrar a verdade. bife que você conseguiu descascar hoje para poder chupar docinho com seu filho. Porque se ficar pensando muito no futuro, vai sofrer. Se olhar muito para o passado, vai ressentir.
e depois você tem que entrar e dar uma aula. Show! Como é que faz isso, né? Tem que entrar e animar os meninos, porque eles são realmente o presente e o futuro, né? E se eles desanimarem, que país a gente vai deixar para eles e que filhos nós vamos deixar para o futuro? E alunos, né? E não tá fácil não, Paulo, porque é muita gente sem a condição de ter acesso à tecnologia. E tá ficando sem escolarização, né? É muita. E, Muita gente mesmo da escola pública, prefeitura, está começando agora. Olha o tempo que já perdeu. Porque sim, eu acredito assim, 90 dias, Paulo. Em 90 dias, olha o tanto que a escola particular já caminhou. Olha o tanto que a gente já evoluiu. Quando eu comecei há 90 dias atrás, eu não sabia muita coisa, que eu recorro às minhas amigas que estão aí na live, entendeu? Como elas também recorrem a mim para outras coisas. E aí o que acontece? A gente ganhou, né? A gente enriqueceu de conhecimento e passou o conhecimento para os alunos. Agora, e quem não teve isso? Quem está começando agora? Eu posso parar e pensar assim, são 90 dias que eu perdi? Não, eu não posso parar para pensar assim mais, né? Aí entra o crescimento lá na frente que a gente respondeu na primeira pergunta, onde o indivíduo é tão complexo e o que eu e a minha família vai aprender com isso? o Edgar Morin falava que a gente estava na sociedade da complexidade, né? Tinha 7 saberes básicos para a gente viver nesse. E nós vamos começar uma série de lives agora com o professor Donizete, do Maria Clara Machado, e vão ser os Eu gosto 4. muito das suas palestras com ele também. Vão ser os 4 pilares da Unesco. Nós vamos refletir cada semana um pilar e vamos ter um último lá que é aprender a crer. Porque se a pessoa não crer nela mesma, não crer no outro, não crer que pode mudar, ela se desencanta. E conversando com um gestor hoje, ele me contou de alguns alunos que ele atendeu alguns. Hoje eu conversei com 2 orientadores, em off, né, não foi live. Eles vão vir com uma live, mas a gente estava preparando isso, porque os meninos estão se auto-lesando, né? Que é quando eles se cortam. Por quê? É quando a ociosidade impera. Essa que é a pergunta que eu quero fazer para você. E quando lá no lar a ociosidade impera, Dani, o que é que a gente faz? Olha, Paulo, essa questão da ociosidade, na questão da gente, dos pequenininhos para baixo, tá tão mais complicado de mexer, porque a ociosidade ela gera monotonia, né? Sim. E eles querem E novidade com tudo. é, aí aí as famílias, ela tem família que está sabendo lidar com isso, que é o que eu falei. Entra aquela questão que eu falei, gente, vamos colocar os alunos ou os filhos para estimular a ler, cozinhar, ver um filme em família, né? Então eu não posso falar para você assim, Paulo, a ociosidade ela é benéfica ou ela é maléfica, porque porque o que eu estou adquirindo de valor nessa pandemia e o que eu estou enxergando. Então vai de acordo com a visão de cada um. Por exemplo, a ociosidade para a minha família, ela pode ser uma coisa bem trabalhada, como pode ser na sua também. Porque a gente pode colocar uma estrutura por trás. Vai ter momentos que a gente vai ficar ociosos mesmo. Tem momentos que eles estão ociosos aqui e que eles vão gravar TikTok, né? Sim, Tem sim. momentos que eles estão ociosos que eles vão ler um livro. Tem momentos que eles estão ociosos. Então, eu acho que depende de como você está enxergando essa ociosidade. O que você falou aí, vai do emocional do pai e da mãe também, né? Como que eu estou lidando com isso? Nós falamos isso um dia que você me pegou de surpresa numa live aqui. A ansiedade, a falta de equilíbrio, né? Tá gerando ansiedade na criança, no adulto. E a gente vai ter que ter uma estrutura para lidar com isso, porque eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para acabar, né? Então, a gente não tem, é o que eu falei lá também, não tem uma receita de bolo. Você vai enxergar a ociosidade de um jeito, eu vou enxergar a ociosidade de outro. Ela pode ser maléfica para mim e benéfica para você. E mudar num curto espaço de tempo não é nada fácil.
Mas agora, a palavra mudança ela está nos desafiando. Ou a gente muda ou a gente dança. E A tomara que... palavra mudança hoje é a transformação, Paulo, É, né? Ela é a transformação hoje. Íntima, externa, é a transformação, eu acho. Eu estou relacionando a palavra mudança com transformação. Porque você vai ter que fazer isso, não tem jeito. uma coisa é certa, a escola tradicional, como ela era antes, ela morreu. Não adianta mãe, pai, ficar com o complexo de Gabriela, eu nasci assim, vai ser sempre assim, não. A escola vai ser, ela vai ter que ser híbrida, ela vai ter que ser leve e ela vai ter que ser digital também. Só que está Ou quem faltando sabe o abraço. jogo da Poliana, né, Paulo? Eu vou É, tentar ver alegria em tudo, né? Quem sabe? só que vai ter que ter abraço, vai ter que ter sorriso, vai ter choro e ranger de dentes, porque no lugar, na escola, as pessoas, as crianças se encontram, elas batem uma na outra, elas machucam mesmo. O pai vai ter que deixar de ter o filho dentro da bolha, a mãe, porque as pessoas que moram lá na casa, porque cada família tem um desenho diferente. E aí, Dan, infelizmente, o tempo já está chegando no final. Eu queria que você se Eu gosto. despedisse e queria É bom convidar. ter uma troca de experiência, né, Paulo? Sim. Aí eu queria convidar o pessoal para os livros. Por quê, Dani? Hoje eu fui desafiado, eu tenho que ajudar 5 famílias. Então tem que correr mesmo. É, aí estamos lá. Ó, metodologia ativa, BNCC e o que as escolas podem aprender. Isso até 30 de junho custa R$ 99,90. São 520 páginas em 3 livros. Sendo que esses dois aqui foram escritos na pandemia. Esse aqui foi lançado em dezembro. Né? Mas, assim, essa trilogia é para quê? Para tentar propor coisas, propor ações. E aqui não é só teoria, não. Tem exercício prático. Por exemplo, pegue o seu aluno ou sente com os professores, olha, faça um termo de compromisso, tem um vídeo no canal, o mesmo canal que chama o que as escolas podem aprender, para onde vai o nosso vídeo. E é propaganda mesmo, porque esse movimento aqui sobrevive disso. Às vezes eu tenho que ir numa escola, lá perto de Deus me livre, né? Assim, escola pobre mesmo, e o que ajuda a gente a chegar lá é indo dar uma formação, pegando uma canequinha dessa e pedindo para a diretora comprar para trocar o papel de plástico e livro, não é? É a vida real, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que tirou um tempo, ficou conosco, assistiu essa live, uma live intensa. Eu vi que entrou muita gente aqui. Vou te falar o número depois. Qual é a mensagem que você deixa enquanto uma mulher que é educadora? Eu deixo a mensagem seguinte, Paulo: é fé e esperança. É o que eu deixo, porque é o que me representa. Quem me conhece sabe. É a força, a fé e a esperança. Eu desejo isso para todas nós educadoras, para todos os seres humanos, para todas as pessoas que estão assistindo a nossa live, para quem vai assistir, eu deixo isso de forma geral, porque isso é o que me representa. A fé e a esperança. Dani, muito obrigado, valeu. Essa vai ser a primeira de muitas. Ó, Pode gratidão e deixar. alegria, viu, Vai ser Dani? um Muito prazer. bom. Eu gosto de trocar com você. Vamos em frente. Abraço. Vamos Muito junto, obrigado. Paulo. Vamos junto. Vou te mandar o vídeo daqui a pouco, tá? Tá bom, obrigada, Paulo. Então Fica com tá. Deus. Gratidão e alegria. Você também. Gratidão. Tchauzão. Obrigado, pessoal.